Então, falando sobre aí o caso do delegado Alan Turnovski, que a prisão dele, você tem informações de momento também, enfim, mais uma tentativa da defesa frustrada aí dele e também outras informações para você atualizar o nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Agatha, Mária, todos os nossos ouvintes. Sim, a defesa dele, teve um segundo pedido de habeas corpus negado ontem pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal da Justiça do Rio, que foi, inclusive, o mesmo desembargador que tinha analisado o pedido de habeas corpus feito pela defesa na sexta-feira. E aí, por isso até que o desembargador colocou na decisão dele que ele não tinha nada, para poder... Ele alegou que ele negou mais uma vez o habeas corpus porque não houve nenhuma movimentação, no processo. Na ocasião, na sexta-feira, ele já tinha entendido que a prisão tinha sido legal, então, como não houve nenhuma mudança, ele manteve ali, a negativa desse pedido da defesa. E aí, com esse pedido, com essa mais uma negativa, eu conversei agora há pouco com os dois advogados que estão aí representando o ex-secretário de Polícia Civil. Eles falaram que vão recorrer ainda hoje ao STJ para poder pedir, a soltura do Alan Turnovski, porque eles consideram que a prisão foi ilegal. Eles falam muito ali no documento, do pedido de habeas corpus, que a maioria das citações, na verdade, são do delegado Maurício Demétrio falando com terceiros sobre o Turnovski, segundo a defesa, e aí eles consideram essa prisão ilegal. E também, para poder complementar, na decisão do juiz que negou o habeas corpus da defesa, o desembargador também entendeu que o Alan Turnovski deveria ser transferido de cela, porque ele atualmente está lá no presídio em Niterói. Constantino Cocotóis. Constantino Cocotóis, lá em Niterói, só que ele estava numa cela compartilhada e o desembargador entende sim a necessidade dele ir para uma cela especial em que ele fique sozinho por conta do cargo dele. Essa transferência ainda não aconteceu. Eu também falei já mais cedo com a SEAP, com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e eles falaram que receberam ainda ontem à noite mesmo a determinação da Justiça, mas que eles estão se organizando para poder fazer essa transferência de cela lá, porque provavelmente vai ser feita no mesmo presídio. A decisão do desembargador fala que se não houvesse essa cela diferenciada no presídio em que ele está, para ele ir para outro, mas a informação que a gente tem é que ele deve ser mantido ainda lá nesse presídio em Niterói, que deve acontecer ainda hoje, no máximo amanhã, mas a previsão da SEAP é que seja feita essa transferência de cela ainda hoje. Então, vamos lá por partes, Ele, na verdade, a pedido de transferência também é pelo cargo que ele ocupou, que foi de Polícia Civil, e pela função que ele tem, pela profissão que ele tem, que é de delegado. Aí estão pedindo essa transferência, até agora não foi dada. E lembrando, 2 pedidos para um habeas corpus, os 2 negados. É bem verdade que esse segundo negado ontem foi não analisando o mérito da questão, mas analisando o fato de que já havia sido analisado anteriormente, não teria o porquê daquele segundo pedido, mas 2 vezes negado o habeas corpus. 2, uma informação importante também, Muitas pessoas escreveram também falando, olha, eu tenho visto ainda a propaganda do delegado Alan Turnovski, que ele está preso e tal, e a propaganda política dele, ele é candidato a deputado. E ontem, o que também, ao longo do dia, quando eu apurava, ontem eu pude levantar, a gente também tinha trazido já essa informação, é de que, a princípio, a não ser que condenado em segunda instância, o que não aconteceu e deve demorar para acontecer, mas a princípio, mesmo preso, ou se for solto nas próximas semanas, ele pode participar da eleição, ele pode receber votos, ele pode se eleger deputado. E aí essa discussão ficaria para depois, caso ele seja condenado em outras instâncias, para aí sim perder efetivamente o direito de ser político e deputado, caso, obviamente, também ele consiga se eleger. Outra coisa importante, Como eu falei, muitas pessoas entraram em contato comigo, delegados, promotores, etc., com quem eu venho conversando, todos eles nos últimos dias. Então, reforçar, quem não acompanhou o comentário de segunda-feira, reforçar uma coisa. Eu não boto nem por ele, nem por nenhum outro, etc. Eu não boto meu dedinho no fogo por nenhum deles. 0, 0, 0, não tenho confiança alguma e cada um que responda pelo seu. Número 1. Número 2, o que eu disse aqui na segunda-feira, e o comentário está lá na íntegra, eu falava e cobrava em determinados momentos
algumas provas a mais a serem colocadas pelo Ministério Público, tá? Inclusive tem um áudio que foi talvez o que mais tenha circulado, em que Turnovski, até de uma forma meio de fanfarrão ali, tá falando com o Demétrio. Esse Maurício Demétrio, delegado que foi preso, ele é bandido, mas bandido mesmo. Tinha casa em Angra de 40 mil reais de aluguel, com a renda dele delegado não dava mesada pros filhos de 15 mil, metido em um monte de coisa. Esse tá mais do que comprovado, tá? A gente aqui tá focando na discussão de Alan Turnovski, que tem vários áudios em conversas e trocas, etc., com Maurício Demétrio. Para vocês terem uma ideia, são 23 mil mensagens trocadas desde 2016 entre eles. Entre Turnovski e Demétrio. Eles eram muito próximos, todo mundo sabe disso. O Demétrio foi delegado de especializadas nas gestões de Eduardo Paes, sempre muito de Alan Turnovski, é que eu vou falar de Eduardo Paes na sequência aqui do negócio que teve lá envolvendo o nome dele. De Alan Turnovski. Então todo mundo sabe disso. A questão é o que eles têm entre eles para culminar nessa prisão. Então tem um áudio lá que diz, a gente é o mesmo CNPJ, tamo junto. E eu disse na segunda-feira que isso pode ser um indício, mas isso não era uma prova. E as próprias fontes que conversaram comigo do Ministério Público disseram, Rodolfo, é verdade, isso está perfeito. Aquilo não é prova não, aquilo é um indício, isso está dentro do processo. Outra pergunta que eu fiz na segunda-feira, por que só agora? Por que não apuraram desde quando o Turnovski saiu lá atrás da Polícia Civil? Por que não levantaram a vida dele para impedir, se ele realmente está envolvido, que ele voltasse à Polícia Civil? O que essa fonte estava me explicando é que, na verdade, tudo o que está saindo agora vem da prisão recente de Maurício Demétrio e da apreensão de 12 celulares com Maurício Demétrio. 12 celulares, ele se comunicava muito por WhatsApp. Então tem 23 mil mensagens que passaram a ser analisadas, né? Pelo Ministério Público depois da prisão do Demétrio. Então, por isso que o caso é mais recente. Outra pergunta que eu fiz também a essas pessoas, que muita gente está acusando, dizendo que é um movimento político, que fizeram isso para impedir que ele participasse às vésperas da eleição. O que essas fontes me disseram no Ministério Público é que, na verdade, o pedido de prisão de Turnovski já estava com o juiz há 45 dias, já estava há 45 dias em análise, etc. E o que uma das pessoas me disse, olha, Rodolfo, a gente chegou a uma convicção em determinado momento de que é uma questão de organização criminosa, que foi o crime imputado a ele pelo Ministério Público, né, envolvendo ele, Maurício Demétrio e por aí vai. Então, não tinha como a gente ficar esperando. Tivemos na nossa avaliação, né, uma definição do que era, de que havia ali elemento para um pedido de prisão, que o juiz deu, que o juiz analisou 45 dias e deu, e que agora o habeas corpus foi negado, e a gente fez o pedido de prisão, independentemente da eleição. E aí, só abrindo um parênteses, se você concorda ou não, se você acha que é briga política ou não, realmente, em tese, se alguém verifica um crime, não é porque a legislação não, agora pelo menos veda isso, né? Veda mais próximo da eleição, mas agora não. Alguém apresenta a denúncia e pede a prisão e não tem por que realmente ficar preocupado com o prazo de aqui a colar, porque, em tese, você está vendo um crime, ou você tem convicção de que há um crime. Então, próximo passo. O crime imputado a Alan Turnovski é de organização criminosa. Segunda-feira eu perguntava quais são os elementos concretos, o que tem de batom na cueca? Tem uma transferência bancária para Alan, ou vice-versa, ou de Maurício Demétrio? Tem um áudio direto e objetivo, ou uma mensagem direta e objetiva de Alan Turnovski pedindo, sei lá, um assassinato, uma execução, pedindo dinheiro, alguma coisa? Então, esclarecendo logo o início, inclusive na conversa com fonte. Não há. Não há isso, tá? E por que eu estou reforçando isso? Porque isso está sendo diversas vezes colocado pelas pessoas que defendem Alan Turnovski. E realmente não há. O que o Ministério Público diz, e por isso o Ministério Público diz que a apresentação da denúncia é de organização criminosa e que seria fundamental na avaliação do Ministério Público a prisão para poder interromper isso e também por causa dos elementos que estão ali colocados, é de organização criminosa. Se outros elementos tivessem sido colocados, investigados e comprovados, eles colocariam outros crimes também. E aí a gente vai para a denúncia em si. A própria Tuane está aqui, a Ágata, leram a denúncia, e o Marcos Sadoc, que não só leu a denúncia, como tem contato com diversas pessoas dos dois setores, aí, Ministério Público e Polícia Civil. O que tem vários dos elementos que existem efetivamente
contra Alan Turnovski? Você tem áudios, conversas com Maurício Demétrio, que dão a entender um conluio entre eles em algumas situações. Então vamos lá. Com relação ao prefeito Eduardo Paes, que agora há pouco eu citei aqui. Tem duas situações envolvendo Eduardo Paes que transpareceriam uma ideia de tentar plantar dinheiro para ferrar Eduardo Paes em campanhas políticas. Uma em 2018, de que Demétrio tentou plantar, etc., inclusive envolvendo a ação da Polícia Federal, tentou plantar dinheiro, não deu certo. Essa de 2018 não envolve Alan Turnovski, em nenhum momento, em conversa, em nada. Em março de 2021, em março do ano passado, volta a ter uma conversa, quando sai uma notícia de que Eduardo Paes, junto com Felipe Santa Cruz, poderia ter ali uma dobradinha ou alguma coisa política para o governo do Estado. Maurício Demétrio manda essa matéria para Alan Turnovski, que diz, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa agir. E aí Turnovski responde que precisava manter um trabalho. Vamos manter o nosso trabalho. E aí Maurício Demétrio diz, vamos levar esse negócio para a DECOM, vamos levar a apuração para a Delegacia do Consumidor, que ele comandava e etc. E Turnovski responde, vou olhar. Nada acontece depois disso, não teve a questão do dinheiro, não se sabe se é porque se desistiu, se é porque Eduardo Paes não foi para frente, sei lá, com uma eventual candidatura. O que aconteceu no meio do caminho? Mas isso não se efetivou. E o vou olhar, até na avaliação desses próprios membros do Ministério Público, ali você tem uma conversa, é uma conversa estranha, suspeitíssima. Que negócio é esse? O que você tem? Uma articulação para prejuízo político de um adversário? Que maluquice é essa e tal, mas você não se consuma e você depois não tem o desenrolar disso e depois você não tem uma outra conversa e tal. Ok? Essa é a questão Eduardo Paes, tá? Indo para outras questões, que foram essas as mais fundamentais e que levaram principalmente o Ministério Público, na avaliação deles, tá certo? À frente na denúncia de organização criminosa, que foi acatada por um juiz. Tá? Então tem muita gente dizendo, pô, tem rivalidade Ministério Público, Polícia Civil, queriam já prender o Turnovski há muito tempo, já não gostavam dele. É verdade que sempre existiu essa rixa. Existiu porque Marielle engrossou, existia porque há uma disputa de espaço entre Ministério Público e Polícia Civil para disputa de atribuições e investigações, quem faz o quê, quem ocupa qual espaço. Não é de hoje isso. Não é de hoje isso. Agora, eu volto a dizer, pode existir aqui e acolá, mas foi uma denúncia apresentada pelo Ministério Público e acatada por um juiz, que também pode até ser criticado, o juiz não acerta sempre, a gente aqui diversas vezes critica, mas é só para colocar esse ponto. O que eles se baseiam em termos de áudios, depois o Sadoc, querido que está aqui na linha, pode complementar. Um vazamento, ou um áudio que eles pegaram nessas conversas, é sobre uma prisão que iria acontecer de um executivo do IABAS, aquela OS, que foi acusada de corrupção, que fez o hospital de campanha na época da pandemia. Um áudio, o Maurício Demétrio fica sabendo antes que ia ter um mandado de busca e apreensão na casa de um executivo do IABAS. E entra em contato com Alan Turnovski, chefe da Polícia Civil, para dizer, ó, nosso amigo aí vai ser alvo de um mandado de busca. Vê esse negócio aí, parece que serão as delegadas tais, vê se alivia, se pega leve. Turnovski responde dizendo que ia ver isso, mas que, ó, não me envolve meu nome nisso não e tal, mas eu vou ver isso, pode deixar e tal, não sei o quê, mas não me envolve nisso aí não boto meu nome no meio. A gente até tem o áudio dessa parte aí, coloca por favor, o Agnes. Fala Guru Sênior do Congresso agora. Cara, eu tô tentando mexer lá de uma forma que não fique meu nome exposto, tá? Porque eu não quero papo que eu que falei, essas coisas não, porque amanhã o nego começa a falar meu nome naquela porra lá. Então eu tenho que ter o maior cuidado. Tô vendo uma maneira de fazer isso sem que haja problema. Eu te falo daqui a pouco, um pouco mais tarde. Abraço. Né, o que o delegado, chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski, tem que mexer, que ele está preocupado que não envolva o nome dele? Como que o Demétrio sabe antes, e parece que era amigo e interessado no assunto do executivo do IABAS, como é que sabe antes de um mandado? O que fontes do Ministério Público me disseram ontem é o seguinte, Rodolfo, se ele é delegado e chefe da Polícia Civil, quando alguém tem antes uma informação vazada, ele deveria estranhar e até cobrar. Quiçá investigar como é que estão vazando informação de operação. E o que ele fez, ou o que ele articulou como delegado
para tentar não envolver o nome dele, como se fosse uma proteção a esse executivo do Iabas. Ponto. Essa é uma questão. A outra questão é colocada pela Tuane na segunda-feira. Esse Maurício Demétrio, bandido, ele foi preso em circunstâncias, algumas delas, inclusive, extremamente malucas para você pensar minimamente. Uma delas ele tinha esquema, botava dinheiro no bolso, cobrava grana, etc., propina, de comerciantes em Petrópolis. Em determinado momento, a corregedoria começou a investigá-lo, ia flagrá-lo, ia arrebentá-lo. Não necessariamente ali. Quando ele descobriu que o cara da corregedoria, que estava na cola dele, que estava investigando, ele plantou produtos piratas na loja desse cara da corregedoria e armou uma operação da própria polícia, que ele mesmo armou, para dar o bote. Então ele encomendou umas peças falsificadas de Minions, mandou para a loja do cara e armou uma operação para dar o bote no dia seguinte, quando os produtos chegaram, na hora dos produtos chegarem, para justamente dizer, olha aqui, e isso aconteceu, de fato essa operação aconteceu. Ele armou, isso depois foi descoberto e tudo, que ele armou o negócio para poder arrebentar o cara da corregedoria, que estava no encalço dele, que ia arrebentar ele. Então ele fez, ok? Isso se consumou, isso está mais do que comprovado. No dia anterior à operação de Petrópolis, essa operação fake que ele armou, ele avisa ao chefe da Polícia Civil que ele ia fazer a operação e avisa a assessoria de imprensa da Polícia Civil, isso segundo o Ministério Público, de que manda um texto, para já aprovar um texto da operação, dizendo que tinha uma prisão e apreensões disso. Ué, como é que no dia anterior ele já sabia que ele ia chegar, que ele ia encontrar tais coisas e que ele ia prender? Ok, mas isso está na conta do Demétrio. A resposta que ele recebe, ele, Maurício Demétrio, é que, olha, o release, né, o texto está aprovado, mas troca isso aí, ao invés de uma operação da Corregedoria com apoio da DRCPIM, faz o contrário, DRCPIM com apoio da Corregedoria. Então, segundo o que tem de troca de mensagem, Maurício Demétrio recebe uma informação de que Alan Turnovski aprovou, mas só pediu para trocar isso. O que esses membros do Ministério Público dizem olha, como é que pode antes, qual a legalidade disso? Você vai para a operação que você já sabe antes, não se estranha isso? Não se estranha o fato? Tudo bem, é uma questão, mais uma colocada com relação a Alan Turnovski e Maurício Demétrio. E um último que eu tenho, mas o Sadoc tem uma outra coisa para complementar, porque são outros elementos ali colocados, tem um áudio do Demétrio, desse delegado Maurício Demétrio, que está preso para o Alan Turnovski, falando sobre a prisão do Marcelo Martins. Marcelo Martins é um delegado da Polícia Civil que foi preso na época da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Esse áudio eu acho que é de 2019, uma operação chamada Pão Nosso, que prendeu gente da Secretaria de Administração Penitenciária, perdeu o Marcelo Martins, prendeu ele também. Era uma coisa envolvendo desvio de recursos, em pagamentos, em coisas do tipo assim, aquelas coisas de licitações época do governo Cabral. E aí o Maurício Demétrio manda um áudio pro Alan e diz, pô, o anão é o Marcelo Martins, pô, o anão se ferrou porque foi sozinho, não veio pela gente. Ele foi por um outro cara e tal, que pegou um pedaço e aí gerou esse desentendimento. Se tivesse vindo pela gente, não tinha dado esse problema. E aí tem lá uma conversa com o Alan Turnovski, que ele não estou dizendo que ele diga, pela gente, mas ele responde um pouco em cima disso. Então, que negócio é esse? Vir por cima da gente, com a gente? Por que com a gente não teria dado problema? Em que circunstâncias e tal? Qual é o entendimento do Ministério Público? E aí o Sadoc complementa, eventualmente coloca outras informações e outro áudio que ele tem aí também. O entendimento do Ministério Público é que esses áudios e outros comprovam uma junção dos dois e uma formação de organização criminosa. Porque se Alan Turnovski, como delegado, secretário da Polícia Civil, visse coisas como essa, deveria ter interrompido, parado, investigado, eventualmente prendido. E o entendimento do Ministério Público, e foi corroborado pelo juiz, é que não, se não o fez, estava no conluio. É mais ou menos isso, para também não estender tão mais aqui uma participação como essa. É mais ou menos isso que tem uma compreensão geral para esclarecer aqui para os nossos ouvintes que tanto se escreveram para a gente a propósito desse assunto. Sadoc, por favor,
Você também tem tido diversos contatos, bem informado como você é. Queria te pedir informações também que você complementasse para a gente aí. Rodolfo, só para a gente organizar rapidinho essa linha temporal, quando você falou da operação do Iabas, Alan Turnovski ali ainda estava lotado em uma outra unidade. Então, naquela conversa, o Ministério Público... Ele não era o chefe da Polícia Civil, ele estava fora ainda. Então o Ministério Público entende que nesse momento mostra-se a força de Alan Turnovski, aí sim com esse áudio que a gente acabou de rodar, ele falando que está tentando acessar o inquérito, mas sem deixar ali alguma... para que as pessoas percebam. Nesse momento, 2018, ele não tinha voltado para a polícia. Então tem indícios, tem áudio, mas ele não estava enquanto secretário. Já nessa outra operação que você falou, a forjada, essa sim, o Alan Turnovski se comunica com o Demétrio, com essa operação forjada, até as 12 horas antes, essa mudança aí nesse release que você falou, aí o Ministério Público do Rio pontua que ele era um secretário de Polícia Civil. Inclusive, durante as ações, ele conversando com o Demétrio. Então, só para a gente ter essa linha temporal também, deixar direitinho registrado quando ele era o chefe de polícia e quando ele não era. E um terceiro ponto, rapidinho, Rodolfo, se fala muito em codinome nessa denúncia em relação ao Alan, como diz o Ministério Público sempre o que diz a denúncia. E aí um dos momentos que eles conseguem comprovar, segundo a denúncia, que o Israel seria o Alan Turnovski, é quando o Demétrio conversa dizendo que ele teria ido surfar em um determinado país, e aí eles foram junto à Polícia Federal e conseguiram achar uma viagem do então chefe de polícia indo para El Salvador surfar. Então é um outro momento que o Ministério Público também diz conseguir ligar Alan Turnovski a isso. E que repercutiu muito na segunda-feira, Rodolfo, foi uma conversa, uma troca de mensagens entre eles. Aí ele também, ainda como em outra unidade, não era o chefe da polícia, mas logo depois ele assumiria as investigações como secretário. Foi quando eles trocaram sobre a morte de Marielle Franco, e aí o Maurício Demétrio perguntando para ele onde seria a comemoração. Então são esses pontos também onde eles conversam diretamente sobre essas investigações, viu, Rodolfo? A comemoração da morte, é isso? A conversa seria essa? Onde seria a comemoração da morte da Marielle? Isso, a Agatha tem essa imagem, a gente trouxe essa imagem. Gente, onde o enterro da vereadora será no Caju, mas a comemoração, alguém sabe onde será? É exatamente essa mensagem do Demétrio pro... Ele responde com umas figurinhas, né, Agatha? Isso, ele responde com umas figurinhas. Com as figurinhas de quê? É, umas figurinhas... É porque no... Se for umas figurinhas vomitando é uma coisa, se for umas figurinhas batendo palma é outra, né? Também. O que é essa, Doc? Não dá pra ver exatamente qual seria o tipo de sorriso. Não imagino, pelo que eu lembro, de ser um sorriso aquele que a gente vê bem aberto. Tem vários tipos de sorriso nessas figurinhas, mas é uma imagem de tipo de figurinha, viu, Rodolfo? Isso, além de lamentável, é algo óbvio a se levantar, né? Além de lamentável, né? Uma situação como essa, de uma sociedade que deveria estar enlutada, e você ter esse tipo de comentário por parte de um delegado, né? De um delegado da Polícia Civil com uma reação como essa. Agora, claro, também não quer dizer de que, olha, tem qualquer participação ou o que for, nada disso, não dá. Né? Pode ser tipo uma brincadeira inaceitável, vamos dizer assim, um negócio inacreditável de se pensar, mas não necessariamente de que isso é qualquer tipo de ligação com o caso em si, claro, né? Você tem que colocar de outras maneiras. Mas, para finalizar, o que se tem é uma acusação de organização criminosa, um entendimento diante desses áudios e de algumas outras informações de que ele era, sim, em conluio com Maurício Demétrio em diversas situações, era, sim, parte das discussões, dos debates e deveria, como delegado da Polícia Civil, em alguns momentos, como chefe da Polícia Civil, ter impedido e ter parado, ter apurado, ter investigado, coisa que não fez. Não há, volto a dizer, como muitas pessoas pedem, perguntam, não há, pelo menos até agora, tem muita coisa ainda sendo apurada, qualquer elemento crasso no sentido de ordem, transferência de dinheiro, conta, laranja, empresa, patrimônio, até o momento para se comprovar, para se colocar nesse caso, isso o próprio Ministério Público diz. O que eu acho curioso até agora, qual o nome, por favor, do Procurador-Geral de Justiça, né, que é o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro? O que eu acho curioso diante de um caso tão grave como esse, de uma prisão de um ex-secretário da Polícia Civil, que foi braço direito do atual governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro, durante muito tempo, de um alto cargo da Polícia Civil, com tamanha repercussão, debate, embate, nota de associação de delegados, nota de associação de promotores do Ministério Público, nota de secretaria do não sei o quê, até agora, para esclarecer, trazer as informações, dar respaldo, colocar a posição da instituição, que o senhor Procurador-Geral de Justiça, Luciano que Matos. o senhor Luciano Matos, comandante do Ministério Público no Rio de Janeiro, até agora não tenha falado uma palavra, não tenha dado um ai, não tenha convocado a entrevista coletiva, não tenha se pronunciado sobre o assunto, silêncio, está no mocó, como se pudesse, frente a uma questão como essa,
Tem que falar, dizer do lastro que tem ou não tem do Ministério Público, ser questionado sobre isso. Porque criou-se uma estrutura há alguns anos, e eu não acho que é errado, mas criou-se o GAECO. O GAECO é o grupo, não sei o que lá, papapá, de crime organizado. Foi criado muito também por causa de milícia, de jogo do bicho. E até o intuito lá atrás, dos ex-procuradores de justiça do Ministério Público do Rio, era, e eu não acho ruim, você também blindar o promotor, porque você tem casos, investigações que você mexe com gente bandida, né? Crime organizado, execuções. Era quase que assim, a operação é do GAECO, não é do Marcos Sadoc, da Agatha Meirelles, do Mário Dias Ferreira. Não é personificar a coisa. Ok, mas quando você tem situações de grande repercussão e de grande embate, de grande discussão, como essa agora tudo bem vocês quererem que o GAECO seja a instância a representar o Ministério Público pela explicação que eu dei anteriormente, mas então que o procurador fale. Ou vocês querem o tempo inteiro ficar escondidos atrás de siglas? PGJ, GAECO, não sei o que. Não dá. Alguém tem que falar. Assumiu, se candidatou, virou procurador, tem que falar sobre o assunto. Alguém tem que representar. Alguém tem que botar o CPF ali também para falar sobre e ser questionado sobre coisas que estão sendo questionadas. Até agora, Luciano Matos, 0. Silence in the class. Deveria falar. É o que a gente aguarda, é o que a gente espera, é o que a gente cobra também do Procurador e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 10h37. Obrigado, Marcos Sadoc, como sempre, com as suas informações e participações brilhantes aqui. A Tuane também, sempre muito bem informada e trouxe os detalhes pra gente e abrilhantou esse programa. Eu agradeço vocês aí por terem parado o tempo de vocês para conversar com a gente aqui na rádio.